Vamos ver o seguinte. Nós tivemos então um texto com 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, o autor procura colocar o problema. A partir desse problema, ele sustenta essa tese, essa afirmação dele. No segundo parágrafo, ele procura a causa, questiona para o leitor busca no leitor se ele sabe, se ele conhece alguma causa, através do questionamento, e em seguida ele vai colocando os 2 pontos principais que funcionam como a causa. Finalmente, no terceiro parágrafo, ele coloca as consequências. E aí ele vai argumentar a sua tese, quais seriam as consequências. Ele coloca 6 consequências, como se fosse num processo de gradação, de uma mais simples, comum, até um caso mais sério. Você percebeu que cada parágrafo procura colocar uma tese, seria uma ideia central, em que o autor desenvolve alguns pontos para que possam ser sustentada essa ideia. Para que essa ideia, através dos PPs, dos pontos principais, o leitor procure identificar a intenção real do texto. Então, novamente, veja, o primeiro parágrafo com uma frase tópico e 2 pontos principais. Né? Nós já vimos. Aí essa última parte ainda é o segundo ponto, e ali embaixo você vê a causa. A causa seria simplesmente the cause, seria um ponto, o tópico, frase aí, e que o autor chama atenção para que seja desenvolvida a partir da próxima sentença. Vamos lá, o terceiro parágrafo, aí novamente começando com a afirmação dos cientistas, o tópico, que vai até o ponto, até a palavra effects, e aí a seguir vem os pontos principais sustentando a afirmação, a tese do terceiro parágrafo. Bom, agora nós vamos fazer uma análise do ponto de vista semântico. Vamos perceber algumas palavrinhas que são importantes dentro do texto e que sustentam a intenção, que servem para que o próprio autor sustente as suas ideias. Em cada parágrafo, para sustentar essas afirmações, nós temos um elemento importante chamado palavra-chave. Veja que no primeiro parágrafo, nós podemos destacar como palavra-chave, e palavra-chave é geralmente um substantivo ou um verbo, aquilo que nós consideramos como palavra de conteúdo, ela traz um significado em si. Então nós temos aí, o próprio título já mostra uma palavra que é muito forte, que é derretimento, que vem do verbo melt. Essa daí é muito importante, porque ao longo do texto ela se repete. É outra informação importante. Quando uma palavra se repete no texto, você pode perceber que ela está ali com uma função muito importante. Ela é considerada uma palavra de conteúdo e ela reflete a ideia do texto, reflete a intenção do autor. Temos também palavras importantes aí. A temperatura, mais embaixo, aquecimento, que é a palavra warming. Então nós temos aí aquecimento, derretimento, temperatura. Essas são as palavras que chamam a atenção para você formar um contexto. Aí nós temos como clima e temos a palavra terra, né? A palavra terra aqui também. Veja que as palavras que eu estou mencionando geralmente são verbos ou substantivos. A partir daí nós temos elementos que são importantes aí no segundo parágrafo, representando as causas, como a poluição, que é uma palavra também importante, e os elementos que concorrem para a poluição, como o dióxido de carbono, as fábricas, os automóveis. Na próxima nós temos o warm novamente aparecendo. Então veja, quando a palavra-chave é importante para aquele texto, ela se repete no texto. Então ela tem uma função importante, porque ali ela representa a essência do texto. E o autor trata de repetir, porque sem ela não haveria uma conexão com esse sentido. Então temos a palavra também greenhouse aí, greenhouse, que é estufa, e elementos como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. No terceiro parágrafo, que nós podemos destacar de palavras-chave, vejam que essas palavras vão se juntando, você pode juntar todas elas, e elas vão antecipar para você até um contexto. Se nós tirarmos essas palavras daí e juntarmos num papel, separadamente, fora do texto, você já poderia antecipar a ideia que o texto deveria ou poderia tratar. Aí eu tenho palavras novamente como global warming, novamente a palavra aquecimento aparecendo, aquecimento global, novamente a palavra temperatura aparecendo,
Então são muito comuns. Palavras como calor, como heat, então o termo é reforçado o tempo todo, aí nós temos ondas de calor e temos também aí o colapso, temos as cidades envolvidas, as vilas, a palavra danger, que representa o perigo, que é a situação. A seguir nós temos aí, para terminar, nós temos mais palavras como a seca, droughts, temos as queimadas, a palavra doença, disease, e a palavra final, a última, que é também muito forte, que é extinction, que é a palavra extinção. Então essas palavras-chave juntas representam toda uma essência do texto. Ok, vamos então agora mostrar algumas palavras que nós consideramos importantes na construção de um texto em língua inglesa. Nós costumamos chamar essas palavras de essenciais. A palavra essencial a um texto é aquela que, sem ela, o sentido não seria dado de forma adequada. Nós vamos voltar para o texto e vamos mostrar algumas delas. Temos aí a palavra that no final. O that, aí como uma conjunção integrante, veja que é ela que liga essa primeira afirmação dos estudos que confirmam que, e aí vem o seguinte, que a função do that, na verdade, é ligar essa primeira parte, essa sentença aí, à segunda. Mais à frente, nós temos, aqui na linha 3, a palavra melting, nós temos uma palavra começando por ing. Já sabemos que é o verbo derreter, e esse verbo recebeu um ing. Também sabemos que quando um verbo recebe o sufixo ing, ele poderá tomar 3 caminhos. Ele pode continuar sendo verbo, e aí se acrescenta a terminação NDO em português, e também ele pode passar a ser um substantivo ou um adjetivo. Então, melting aí poderia estar na forma de verbo, como agora está, ou poderia ser um substantivo ou até mesmo um adjetivo. Tudo vai depender do contexto, da posição em que ela se encontra. Lembrando também, um fato importante dentro dos textos em inglês, é que os cognatos ajudam, não é? Na verdade, os cognatos não são do problema, a solução definitiva do problema. Se o leitor tem dificuldade para compreender um texto, obviamente os cognatos vão ajudar, mas até um certo ponto. O leitor precisa também ter um vocabulário razoável que sirva como sustentação. Então, um bom vocabulário, um vocabulário razoável que possa fazer com que ele tenha confiança na hora de construir as ideias. Então, essa construção do sentido vai depender muito da quantidade do acervo vocabular que o leitor possui. E, consequentemente, as palavras cognatas vão ajudá-los, uma vez que, em média, em cada texto, e dependendo do tipo de texto, você poderá ter até 10% de palavras cognatas, se o texto for científico, técnico, até um pouco mais, elas poderão ajudar de certa forma. Vamos falar de grupo nominal. Eu tinha falado sobre o comentário, que o grupo nominal é aquela união de nomes em que no português fica estranho, né? Porque nós temos que ler de trás para frente. E essa leitura retroativa que caracteriza o grupo nominal. Em inglês, nós encontramos o adjetivo em primeiro plano e a seguir vem o substantivo. Só que em português, a nossa tendência é ler o substantivo em primeiro lugar. E daí a necessidade de se voltar e ler de trás para frente. Aqui nós temos na linha 2 um grupo onde eu tenho a palavra terra, earth. Temos aqui um apóstrofo S. Isso também pode caracterizar o grupo. E a palavra climate, que significa clima, substantivo. Na verdade, a palavra earth está na função de adjetivo. Quando você vai ler, você começa pelo clima e vai dizer o clima da Terra. Eu poderia também dizer clima terrestre. Veja que quando eu falo terrestre, eu estou usando um adjetivo. O substantivo é terra, o adjetivo de terra é terrestre. Ok? Temos um outro grupo, logo mais abaixo, ali onde nós temos a poluição de dióxido de carbono. É outro grupo nominal. Veja que eu tenho agora, no caso, o substantivo, pollution, aí nós consideramos como um núcleo, e é a partir do núcleo que nós começamos a ler. E a seguir nós vamos encontrar na leitura retroativa a palavra dióxido na função de adjetivo e a outra, que é carbon, na função também de adjetivo. Então isso aí é o que caracteriza o grupo nominal. O grupo pode ter 2 palavras, como nós vimos lá em cima, um adjetivo mais um substantivo. Agora nós temos 3 palavras e a leitura vai ser poluição do dióxido de carbono. Então veja que se o leitor não consegue identificar o que é um grupo nominal, ele tende a ler da esquerda para a direita, quando na verdade
nós devemos entender isso da direita para a esquerda. Na linha 2, nós temos Human Activities, muito fácil aí, né? Nós temos o substantivo atividades, que é o núcleo, e a palavra humana, ou humanas, no caso aí, atividades humanas, onde human é o adjetivo e activities é o substantivo. Nós temos agora Global Warming Emissions, mais um grupo nominal com três componentes, onde emission é o substantivo, e é a partir dessa palavra que você começa a ler em português, seguindo warming, que é um elemento que qualifica emissões, e aí global, que é outro adjetivo. Então, lendo, temos emissões do aquecimento global. Bom, temos também ali no final, na última linha, nós temos, para concluir esse assunto de grupo nominal, nós temos os far-reaching effects, sendo efeitos o substantivo, e apenas um adjetivo, esse adjetivo composto, com o hífen. Temos far, que é um adjetivo que significa distante, e reach é alcance, onde você leria os efeitos de longo alcance, de um alcance distante. Então, far-reaching effects, efeitos de longo alcance.